Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho do Xperia Z3 Compact. É uma versão, como o próprio nome diz, compacta do Z3, do novo Z3, com 4G, quadricorde 2.5, um belo processador, memória de 16 GB com possibilidade de expansão do cartão de memória, GPS, Android 4.4.4, a tela tem 4.6 polegadas e é uma tela HD, não é uma tela Full HD. A câmera é uma câmera de 20.7 megapixels, uma câmera respeitável que grava em Full HD também. Tá? Então essas são as principais características. É um aparelho bem leve, tem 129 gramas e ele tem a intenção de ser uma opção um pouquinho mais barata, mas na verdade ele é uma versão menor do que o Z3. Quem não gosta de uma tela tão grande, quer um aparelho um pouquinho mais compacto, mas com praticamente tudo o que o Z3 original tem, nesse aparelho a pessoa vai encontrar. Então aqui outras características que valem uma menção: ele grava em 4K, ele é um quadricore, como eu já havia dito, de 2.5, com 2 GB de RAM, que é uma quantidade bem razoável. Alguns aparelhos chegam a 3, mas 2 já dá um conforto bem grande para o uso. Você tem algumas características interessantes para quem gosta de música, o áudio com uma alta fidelidade, com uma qualidade superior. Isso ainda vou testar, ainda quero baixar um conteúdo para poder ouvir esse áudio, mas no evento de lançamento realmente o que eu pude notar é que existe uma diferença bem razoável, sim. Ele é à prova d'água e de poeira. Tá? E a característica que mais me chamou a atenção, por incrível que pareça, apesar de ter tanta coisa interessante embarcada nesse aparelho, foi a bateria de 2600, que no modo estamina dura 2 dias. Eu fiz alguns testes já, acabei esquecendo esse aparelho ligado, conectado no Wi-Fi, tá, sem o chip, mas ele chegou a 3 dias. Tá? Eu estou com um e-mail, estou com algumas poucas redes, não tenho muita coisa instalada, mas mesmo assim, 3 dias eu achei que é uma performance notável. Tá? Dá uma olhada no aparelho. Para ter uma noção de tamanho, aqui eu tenho um iPhone 5S. Você vê que tudo bem que ele está com a capinha adiciona um pouco na espessura, mas o tamanho é praticamente o mesmo. Ó. Colocando o iPhone na frente, você praticamente não enxerga o aparelho. É bem pouquinho maior, tá? Então tem uma pegada boa, o aparelho ele tem um material que me parece plástico, aqui alguma resina na volta. Aqui nós temos a traseira com vidro, tá? Bonito, não vou dizer que não é bonito, marca um pouquinho com as digitais, mas nada que incomode muito. Aqui nós temos um flashzinho LED. Nesta parte, nessa lateral, nós temos botão de liga e desliga. Aqui, botão de volume, e o que eu acho super interessante e necessário, que eu gosto de ver isso em celulares, é um botão dedicado para a câmera. Acho que facilita bastante a vida. Tá? O que mais nós podemos comentar? Aqui nós temos 2 portinhas, tá? Como ele é à prova d'água, a portinha fica bem fechada, me parece firme, tá? Aqui para você carregar o aparelho, aqui para expandir a memória, e na parte de baixo, vamos ver qual é o lado certo para abrir esse, aqui vai o chip da operadora, tá bom? Uma característica interessante que vale comentar, que foi passado pela Sony, aqui nos cantos do aparelho ele tem um plástico um pouquinho mais reforçado. Dependendo do ângulo você consegue enxergar aqui. Ele tem algo um pouquinho que sai um pouco do desenho do aparelho, bem pouquinha coisa. Qual a ideia disso aqui? É um reforço para que no caso de queda o aparelho normalmente cai de quina, né? Ele cai em cima dessa proteção, vamos dizer, plástica, tá vendo? Tem nos 4 cantos
e essa proteção ela deve suportar um pouco mais, deve dar um pouquinho mais de resistência e proteger um pouquinho mais a tela. No mais, nós temos aqui tela da Sony, né, com os aplicativos da Sony. O aparelho é bem rápido, bem confortável de segurar na mão. A bateria realmente, pelo que eu pude testar até agora, ela dura tudo isso mesmo. Ela é uma bateria que suporta uma longa duração, tá? A câmera me pareceu muito boa também, e tem uma série de aplicativos da Sony bem interessantes. A câmera é rápida, não sei se vai dar para ver, mas ela é bem rapidinha, ó. Tem uma série de funções extras, como quem usa a Sony já conhece. Então você tem automático aqui superior, você tem um manual, foto com som, você tem como colocar um pouco de diversão na foto, colocar alguns efeitos, inserir rosto. Tem uma série de coisas interessantes, efeitos criativos e por aí vai, panorama, que entregam um pouco mais do que aparelhos como, por exemplo, o Moto X e o Moto G, que tem uma câmera bem básica, bem simples, sem muita frescura, sem muita diferença para um Android como o Nexus, o Android puro. Então, assim, eu gosto do Android puro por conta das atualizações que saem rapidamente, mas, por outro lado, é sempre legal você ter um monte de funcionalidade exclusiva, assim, diferente no aparelho, tá? Então é isso, gostei do aparelho. Eu acho que é uma opção interessante para quem, por exemplo, tem um aparelho já com uma tela maior e quer um segundo aparelho um pouquinho mais compacto para usar uma segunda linha. Então eu acho que vale a pena você que tem um aparelho já com telão, sei lá, um Galaxy Note 3, ou está pensando no 4, ou quem tem até um Moto X, ou quem está pensando em comprar um iPhone 6 ou 6 Plus, mas também gosta do Android. Eu acho interessante ter um aparelho com um preço um pouquinho melhor, né? Não é um preço de top, não que seja barato, deve estar na faixa aí dos talvez R$1.800, alguma coisa nessa faixa, esse aparelho. Não é barato, mas ele é um aparelho ok, compacto, e que ele não é uma versão mini, como você costuma ver no mercado, que até pouco tempo era comum. A versão mini do top de linha, que ela não tem nada, ela é uma versão bem simples, né? Que só mantém algumas poucas características e o nome. Essa aqui é uma versão bem top. Diferença a RAM, né? Tem 2 de RAM e o modelo maior tem 3, o modelo maior tem uma tela Full HD, enquanto esse tem uma tela HD. De resto que eu me recorde, ele é um aparelho praticamente idêntico, tá? Tem NFC também, que é bastante interessante, dá para você trocar fotos, tá? e passar outros arquivos, e conectar facilmente com fones de ouvido compatíveis ou acessórios. Então é isso, gostei do aparelho, gostei do tamanho, eu achei confortável. A tela não é uma tela grande, mas também não é uma tela minúscula. Aqui, ó, um comparativo interessante, você tem aqui a tela do iPhone 5, tá? Então você vê como existe uma diferença aqui na lateral, ele é um pouquinho mais largo, e para a parte superior também, tá? Então tem mais tela, mas num corpo bem compacto, o que é interessante, fácil de levar, fácil de usar com uma mão só. Quem curte usar o aparelho com uma mão só vai ficar bem nesse aparelho. Até abrir alguma coisa aqui, é a primeira vez. Vamos tentar aqui abrir olha só. Então aqui você tem um teclado que você alcança com uma mão só, que para muita gente é algo útil, interessante e necessário para o dia a dia, né? Quem prefere usar com uma mão só vai ficar bem servido com esse aparelho. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o modelo compacto do Z3, o Z3 Compact.
um aparelho bem interessante, bem legal e que acho que vale a pena dar uma olhadinha na loja, pegar na mão para sentir, para ver a diferença, comparar com o Z3 com o tamanho grande e de repente até acabar escolhendo algo mais compacto. Eu compraria esse celular pensando num segundo celular. Entendeu? O primeiro celular eu gosto de ter uma tela grande, eu tenho um Moto X que tem uma tela de 5.2, é agradável, é útil para o dia a dia, mas o meu segundo celular eu sempre procuro deixar um tamanho pequeno, um tamanho mais compacto, e esse celular pode ser uma opção bastante interessante. Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e acompanhem este canal, acompanhem o site rodrigostoledo.com e sigam o Twitter Rodrigos Toledo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.